hoje mando notícias de Lisboa, a capital de Portugal. Me sinto no coração do velho mundo. Portugal já foi uma superpotência em outros tempos, e Lisboa, que se tornou um grande centro mercantil nos séculos XV e XVI, hoje continua atraindo gente. Eu vim até aqui para entrevistar alguns brasileiros que foram importados pelo futebol português e ficaram de vez. Já tô dando, se calhar você quer usar logo hoje, né? Os nossos irmãos aqui do Hemisfério Norte amam o futebol do Brasil. Fico até pensando se não seria assim um orgulho de irmão mais velho, talvez até orgulho de pai, né? Aqui na região central da Lusitânia, visito ainda outra cidade, Pombal. O tempo todo eu esbarro com o passado em Portugal. E é exatamente por esse motivo que um dia, ainda no Rio de Janeiro, eu comecei a sonhar em vir para cá. Já chega, né? A minha viagem a Portugal foi em 1999. Eu fiquei impressionado com o desenvolvimento e a organização do país de Cabral. Deu gosto de viajar pelo país inteiro. Eu fui da fronteira com a Espanha, no norte, até o extremo sul do país, por estradas que pareciam tapetes. Pobreza eu não vi. Tudo isso era reflexo dos ajustes que Portugal teve que fazer para se integrar à União Europeia. Sobre Portugal de outrora e de agora, reformas, modernidade e tradição, eu converso hoje com Antônio Gomes da Costa e o filho dele, José Roberto. Seu Antônio é economista, português de Póvoa do Varzim, no norte do país. Mora no Brasil desde 1953. José Roberto é brasileiro, economista, assim como o pai. Os dois são torcedores fervorosos do Vasco da Gama, aqui do Rio. Caminho do centro de Lisboa. Não falta o que fazer nessa cidade. Os lisboetas têm o hábito de frequentar cafés, bares, livrarias, lojinhas, até mesmo no inverno e ao ar livre. Aqui raramente faz um frio de rachar. No meu primeiro dia, a temperatura é de 15 graus. O português era soturno, era voltado para dentro dele mesmo, etc. Com a democratização do país, com o crescimento da renda per capita, com, digamos, a europeização de Portugal, o português mudou completamente. A forma de ser e de estar no mundo hoje é completamente diferente. Dá até para afirmar que os lisboetas vivem o dia inteiro para cima e para baixo. É que Lisboa fica literalmente em cima e embaixo. A cidade foi construída sobre 7 colinas e os vales que existem entre elas. Quem mora ou passeia por Lisboa tem que se alternar entre as partes baixa e alta. Para subir ou descer, pode-se pegar uma carona no elevador, na tradição do bonde. Chego à parte alta da cidade. É engraçado, me parece que a modernidade ficou lá embaixo. Não é só a ausência de barulho, é todo o cenário. Isso é uma coisa interessante. A gente anda em Lisboa e vê de um lado o bairro alto, com a casa de fado, aquele restaurante tipicamente português, e a centenas de metros, algo moderno, um shopping center, enfim, uma coisa mais cara de século XX ou XXI. Descendo daqui, eu chego à parte comercial da cidade. Chama-se Baixa Pombalina. Baixa pelo motivo óbvio. Pombalina, bem, Pombalina porque foi projeto de certo ministro que mandou e desmandou por aqui há mais ou menos 250 anos. Ele era o Marquês de Pombal. A capital portuguesa fica na região chamada Lisboa e Vale do Tejo. 1/3 de toda a população lusitana se concentra aqui.
Essa parte do país começou a atrair muita gente nos séculos XV e XVI. Naquela época, Portugal já havia desbravado o Oceano Atlântico, chegado à Ásia, à África, à Américas e trazido muita mercadoria para cá. Então, era aqui, em Lisboa, que as transações comerciais aconteciam e o dinheiro circulava. Era para cá que vinham as pessoas interessadas em fazer negócios. E atrás delas, outras prontas para servi-las e ganhar uns trocados. Lisboa sempre foi uma cidade muito mais airosa, muito mais alegre, muito mais cosmopolita, muito mais aberta, digamos, a todos. Então, em Lisboa nós temos bem vivo esse contraste que falávamos há pouco. O charme da Lisboa tradicional, da Lisboa do século XIX, do século XX, das casas de fados, dos restaurantes tradicionais e a Lisboa moderna, das docas e da Expo, a Lisboa dos jovens que vivem nos bares, que brincam nos bares, e aquela Lisboa dos antigos cafés. Quer dizer, então esse contraste em Lisboa eu acho que é muito aliciante e que atrai muito as pessoas que vão de fora. Portugal entrou para a Comunidade Europeia em 1986 e aí passou a receber ajuda, muito dinheiro para ficar com cara de Europa moderna. Economia, política, educação, infraestrutura, tudo teve de ser ajustado aos novos moldes. Uma das condições era a democracia. Quer dizer, só entra no mercado comum um país democrático. Portugal, do antigo regime, estava fora da União Europeia porque não tinha, digamos, uma Constituição democrática. Agora mesmo tivemos 10 países entraram, que eram da Cortina de Ferro. A União Europeia tinha 15 Estados-membros, agora passou a ter 25. E esses 10 países, alguns que estavam da Cortina de Ferro, outros que não, mas da Europa do Leste, se comprometem, digamos. O primeiro ponto é ter uma prática democrática. Segundo, a cumprir, o Estado não intervir na iniciativa privada. Tem uma série de obrigações, digamos, de fundo. Os financiamentos que Portugal recebeu injetaram ânimo na economia lusitana e ajudaram a consolidar a tradição boêmia de Lisboa. 7,280. Está caro ou está barato? Está acessível, está acessível. Está na média. Está na média, está na média. Está na média. É o que se paga. As oportunidades num país que crescia tremendamente foram aproveitadas por investidores, inclusive estrangeiros, inclusive brasileiros. Quem foi Moser? Foi um defesa central do Benfica, fez dupla com o Ricardo Gomes, era muito bom jogador. Só tenho pena que não jogasse no Sporting. Porque você é torcedor do Sporting, não é? Exatamente, exatamente. Era muito bom jogador. Duro, mas muito bom jogador. Ele virou empreendedor aqui em Portugal. É dono deste restaurante, de uma fábrica de biscoitos e vai muito bem, obrigado. É o Moser. Para quem não conhece... José Carlos Moser é um velho conhecido do público brasileiro. Eu mesmo já entrevistei o ex-zagueiro não sei quantas vezes, na época em que eu trabalhava como repórter esportivo. No Brasil, Moser era do Flamengo e representou a nossa seleção na Copa da Itália em 1990. Agora troquei, né, as bolinhas pelos mariscos, pelos bifes. Moser veio a Portugal em 1987 para reforçar a defesa do famoso Benfica, daqui de Lisboa. Você virou português? Não virei, embora perdi aquele sotaque do carioca, mas ainda sou cariocão ainda. Ele ajudou a conquistar 2 títulos nacionais, uma Copa de Portugal e um vice-campeonato europeu para a maior torcida do país. O senhor gostava do futebol do Moser? Muito, adorava o Moser. O Moser suava a camisola do Benfica. Eu gostar mais dessa. Moser também jogou na França, no Japão, teve a chance de escolher vários lugares para morar. É quanto agora? 15.
Mas eu acho que ele não trocaria Lisboa por nada. Para ti é o XL. Que isso, pá? Isso corresponde a quanto aqui? XL. Mas tens de pensar no braço, Mozart. Queres experimentar ou não? Minha vida está em Portugal já faz muito tempo. É assim, eu aprendi uma coisa com meu pai, que devemos ser sempre felizes, independente de onde estivermos. E nesse exato momento me sinto muito feliz aqui em Portugal. Tenho uma vida tranquila, tenho a minha família tranquila, tenho meus filhos que vão ao colégio tranquilos, tenho a oportunidade deles conhecerem muitas coisas, ter um contato mais com o resto do mundo, que estamos muito mais próximos de uma Itália, de uma Espanha, de uma França, onde eu posso dar aos meus filhos, que estão numa fase extremamente importante de cultura e de crescimento europeia, que é uma cultura muito mais calma, muito mais tranquila. O que atrai realmente o brasileiro, o que seduz muito hoje, é que Portugal, mantendo, embora certas tradições, certo Portugal do passado, desde os bairros ou desde a arquitetura ou desde o traçado das cidades, Portugal soube, digamos, adicionar a isso um traço de modernidade bem vivo. Quanto a mim, definitivamente fui conquistado pelo estômago. Cada vez que eu parava em algum restaurante, crescia imediatamente o meu amor por esse país. Enquanto os portugueses vão sempre associar o Brasil ao futebol, eu nunca vou me esquecer da comida de Portugal. No século XVIII, um homem em Portugal tinha carta branca do rei para fazer o que bem entendesse. Sério mesmo, ele podia fazer o que quisesse. No próximo bloco, a gente vai conhecer Pombal, tanto o marquês quanto a cidade cujo nome ele adotou. Hoje eu estou conversando com o seu Antônio, nascido em Portugal, e com o filho dele, o carioca Zé Roberto. Família luso-brasileira, uma parceria antiga que a gente conhece bem. O progresso que a União Europeia trouxe a Portugal, um certo marquês também tentou implementar há cerca de 250 anos. Algumas reformas deram certo, outras não. Agora, com certeza, o marquês entrou para a história. Chego à cidade de Pombal. Vim conhecer dois jogadores brasileiros que defendem o escudo do Sporting Clube Pombal. Torçam por nós, Esporte Clube Pombal. A gente está aqui na 2ª divisão de Portugal. Arthur cresceu no estado do Rio de Janeiro. Wendel é da Paraíba, onde também há uma cidade chamada Pombal. E eu sou um jornalista do Rio de Janeiro, mas acabo de virar diretor de um docudrama. Uma mistura de realidade com dramaturgia. No topo da cidade. Dirijo o goleiro Arthur em uma série de brincadeiras. Esta é a cidade chamada Pombal. É só te um foto. Peraí. No centro de Portugal. Funciona assim. Eu escrevo o texto e ele interpreta. Na sua cidade, aí no Brasil, ainda existe festa de casamento na pracinha? Pois cá em Pombal existe, opá. Um casamento está prestes a se consumar sob a bênção do padre e o olhar vigilante do Marquês de Pombal. Reza a lenda por aqui que o Marquês controla tudo, mesmo 200 e tantos anos depois de morto.
era um homem que superentendia tudo, não é? Que supervisionava, que atendia a todas as aspirações e a todos os anseios, era um marquês. Então, o povo recorria a ele, não é? Para fazer justiça, para fazer contra os fidalgos, etc. É isso mesmo. Aqui vivem cerca de 60 mil pessoas. Cidadezinha bem pacata. O casamento na praça é uma tradição, uma forma de compartilhar o matrimônio com a sociedade. A relação entre a cidade e o Marquês também nasceu de uma série de casamentos. O primeiro foi do próprio Marquês, que na época ainda não tinha título de nobreza. Era conhecido pelo nome mesmo, Sebastião José de Carvalho e Melo. Sebastião era de Lisboa, mas veio se refugiar em Pombal porque não suportava a família da mulher. Aqui, longe dos sogros, ele encontrou a paz. Achou o ambiente ideal para se preparar. Estudar muito. Afinal, em pouco tempo, Tião, olha só a intimidade, Sebastião se tornaria primeiro-ministro de Portugal. O segundo casamento foi entre Sebastião e o nome da cidade. Ele ficou famoso, né? Conhecidíssimo no país inteiro. Aí, lá pelas tantas, aos 70 anos de idade, ganhou o título de Marquês de Pombal. Felicidades. Parabéns do Brasil para vocês. Obrigada. Isso foi em 1769. De lá para cá, Tião, só para os muito íntimos. Marquês de Pombal, faça-me o favor. Eu vim para Portugal em 96, através de um empresário que surgiu uma oportunidade para mim vir a Portugal, porque a situação estava difícil no Brasil. Se Sebastião veio a Pombal em busca de sossego, Wendel e Arthur procuram tranquilidade financeira. No Brasil, jogavam em clubes de segunda divisão regional. Salários miúdos, raramente em dia. Wendel, quais são as diferenças entre jogar aqui em Portugal e jogar no Brasil? Acho que a primeira diferença é que você aqui tem 10 meses de campeonato, né? E no Brasil são 6, né? E um contrato que você faz aqui em 10 meses você recebe praticamente todo. O espírito do Marquês de Pombal, lá no castelo, tá dando uma força pra gente. O Marquês de Pombal governou Portugal durante 27 anos. O homem controlava absolutamente tudo. Economia, política, agricultura, metrópole, colônias. Já nos controlou, inclusive, nós brasileiros. Entre 1750 e 1777, foi nomeado primeiro-ministro pelo rei Dom José I. Virou o dono do time. Jogava no ataque, na defesa, no meio-campo. Era o juiz, bandeirinha, marcava impedimento na hora em que bem entendesse, em qualquer partida, de manhã, à tarde, à noite, na madruga. E uma figura ainda muito polêmica, né? Eu leio referências com frequência de que foi um ditador, um sanguinário, ou teria sido um homem genial. Ou ambos. Ou ambos, né? Eu acho que foi as duas coisas, quer dizer, ele para realizar a obra que realizou, teve de fazer, digamos, fazer com pulso, com autoridade. Então, ele foi ditador. Quando não estava jogando, Sua Excelência ficava na torcida. O Marquês era fã fervoroso das novas ideias que surgiam na Europa do século XVIII. Eram teorias de uma era que ficou conhecida como Iluminismo. Descartavam as explicações fundamentadas na existência de Deus. Em primeiro plano estavam a razão e o produto gerado pela razão, a ciência. Ao mesmo tempo, por mais paradoxal que possa parecer, o Marquês continuava defendendo com muita garra o gol do absolutismo. Ou seja, dizia que o rei era apontado por vontade divina. Contraditório, né? Fato é que se o Marquês realmente jogasse bola, teria atuado numa posição de ataque chamada despotismo esclarecido.
Despotismo é uma maneira de governar sem ter que respeitar leis. Tudo se justifica pelo fato do governante ser indicado por Deus. Esclarecido porque o Marquês já conhecia bem e era fã das ideias que demoniam totalmente esse jeito arbitrário de mandar. Vocês podem não acreditar, mas isso é coisa, ó, do Marquês. O Marquês de Pombal tem na história portuguesa um papel relevante, criticado muito, sobretudo pela Igreja, evidentemente os católicos e a Igreja, a hierarquia eclesiástica, até hoje, tal qual no Brasil, põe muitas restrições, criticada também pela certa violência que ele usou quando esteve no poder contra a família dos Távoras. Como sabe, ele mandou para se vingar. Os Távoras foram acusados de regicídio, de tentar matar o Dom José, e o Marquês de Pombal arrasou com todos os Távoras, mandou matar e não ficou, até as casas e os palácios ele arrasou. Então, o Marquês de Pombal é criticado pela Igreja por ser anticlerical firme e por muitos monárquicos ligados aos Távoras. Quando o assunto era economia, Sebastião jogava na defesa, assim como Arthur, que é goleiro. Essa foi o espírito do Marquês. Só para dar um exemplo, o Marquês simplesmente proibiu a saída de ouro e prata da terra lusa. O ministro também determinou o que cada região portuguesa iria produzir. Eu nem precisaria dizer que o primeiro-ministro deixou muita gente furiosa. Marquês de Pombal deu jeito na economia de Portugal. Em Lisboa tem a Avenida da Liberdade. No cimo da Avenida da Liberdade tem uma estátua gigantesca que é o Marquês de Pombal, em homenagem ao Marquês de Pombal. O povo ainda hoje diz: ó Marquês, quando vê as coisas erradas, diz: ó Marquês, volta outra vez. Exatamente querendo que ele venha para pôr fim a certas coisas que o povo não concorda. Então, o Marquês está lá no fim da Avenida da Liberdade. No outro extremo está o Terreiro do Paço, que é onde funcionam os órgãos governamentais. E então, quando o governo vai mal, quando o povo está descontente, ouve-se a cada passo dizer: ó Marquês, desce e vem cá outra vez. Bem, os feitos do Marquês de Pombal não daria para enumerar todos aqui. O Marquês de Pombal aboliu a escravidão aqui em Portugal, reformou universidades. Mas eu ainda vou contar uma contribuição incrível que o Marquês deixou para a ciência. Para uma ciência específica, a sismologia, que estuda os terremotos. O famoso Marquês é considerado por muitos o pai da sismologia moderna. Em 1755, Lisboa foi devastada por um terremoto, seguida de um maremoto que gerou uma tsunami, uma onda gigante que praticamente engoliu a cidade. Mais ou menos 100 mil pessoas morreram, 40% da população portuguesa da época. Pombal, que então era primeiro-ministro de Portugal, não perdeu tempo. O lema do déspota esclarecido era: enterrem-se os mortos e alimentem-se os vivos. Ele conseguiu reconstruir a capital em menos de um ano. Ele teve um papel, acho que o senhor chegou a frisar rapidamente, Sr. Antônio, o Marquês de Pombal teve um papel também muito importante na educação lá em Portugal. Exatamente, exatamente. Ele reformou a escola, tirou... O ensino, a educação era marcada muito, desde o primário até a universidade, pela influência religiosa. E ele, digamos, tirou fez a religião perder peso dentro da sociedade portuguesa, não é? E o ensino foi uma das áreas mais atingidas exatamente por esse anticlericalismo e antirreligiosidade do Marquês de Pombal. 1, 2, 3, 4, 5 mil. O Marquês de Pombal foi um homem genial. Rimou? Cheguei a Lisboa e o tio de um grande amigo meu foi me receber no aeroporto. Seu Fernando,
Um senhor com 70 anos mais ou menos, tudo pra cima, ótima conversa, hospitalidade nota 1000 e que adora comer bem. Eu estava exausto, tinha viajado não sei quantas horas de avião do Brasil, mas o seu Fernando fez questão de me levar logo para almoçar. Você vai conhecer, brasileiro, o melhor restaurante da Europa, garantiu o seu Fernando. A gente foi almoçar no restaurante da sede do Benfica. Na mesa, eu ainda assim, meio sem graça, fazendo cerimônia, quando o seu Fernando me perguntou na lata: Ô Luiz, você já comeu Joaquinzinho? Como assim? É, brasileiro, estou a perguntar se você já comeu Joaquinzinho. Joaquinzinho? Depois de uma noite inteira no avião, o meu raciocínio era zero. O seu Fernando, claro, percebeu a minha enrolação e disse: Luiz, depois de provar o Joaquinzinho, garanto que você não vai querer saber de outra coisa. Comemos, seu Fernando e eu, umas 3 dúzias de Joaquinzinho, sem exagero. Comemos o corpo, a cabeça, a cauda, tudo fritinho, uma delícia. O seu Fernando tinha razão. Sensacional, o tal do Joaquinzinho, que é um peixinho delicioso. Durante 2 semanas lá em Portugal, realmente eu não quis saber de outra coisa.